Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Agradeço a confiança desse presbitério em permitir que eu possa ministrar a palavra de Deus nessa casa. Nós estamos hoje com o tema, a questão da ideologia de gênero. Foi-me dada então essa missão pelo presbitério dessa igreja de conversarmos e de mostrarmos na palavra de Deus uma observação, uma comparação sobre a questão da ideologia de gênero e o que a palavra de Deus nos ensina. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que nós vivemos tempos difíceis. A palavra que foi lida aqui no início, quando Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo, ele lembrou: os últimos tempos serão difíceis. Nós vivemos um tempo tão difícil, em que características listadas nesse versículo lido aqui, como implacáveis, cruéis, inimigos do bem. Nós vivemos uma época profunda em que, mais do que nunca, nós podemos ver os inimigos do bem tendo sua voz na sociedade. E chegamos a um ponto em que as coisas estão tão difíceis, em que nós aqui na casa de Deus, nós precisamos falar sobre algo que não tem nada a ver com a Bíblia, falar sobre coisas que foram originadas na mente de homens que não creem em Deus, que não tem nada a ver com a Bíblia, filósofos que escreveram suas ideologias e que foram sendo multiplicadas ao longo dos séculos. Então, a ideologia de gênero, ela começa, então, nós vamos começar a mensagem de hoje, irmãos, falando um pouco sobre o que é isso, porque talvez você não saiba, e te explicando um pouco das origens dessa ideologia e também mostrando para você, para todos nós, o que a palavra de Deus, o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Antes disso, é sabido, por meio dos meios de comunicação, houve um caso aterrador de uma advogada, Tatiana Spitzner. Ela foi jogada, de acordo com as evidências, do quarto andar do seu apartamento em Guarapuava, pelo seu marido. E nós vemos, a mídia noticiou isso amplamente, um homem forte, sucedido, um homem professor universitário, uma mulher bem-sucedida. E nós, como igreja do Senhor, nós cristãos, nós temos algo a dizer sobre situações como essa. Se aquele homem fosse um servo fiel de Deus, nada disso teria acontecido. Se Jesus Cristo fosse o Senhor legítimo da vida daquele homem, nada disso teria acontecido. Então nós, como igreja do Senhor, nós proclamamos em primeiro lugar o seguinte, que Jesus Cristo, o Evangelho, a mensagem pura, verdadeira, e a prática pura e verdadeira do Evangelho é a solução para os problemas da nossa sociedade. Para a violência, para o casamento, para tudo o que você vê. Se as pessoas praticassem mais o cristianismo em suas vidas, se Jesus fosse mais aceito na vida de todas as pessoas, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Portanto, nós começamos com essa declaração de que a nossa fé é de que somente Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, que procede da Bíblia, a única e autorizada palavra de Deus, essa palavra, ela cura, ela transforma, ela salva. E essa mulher, essa vítima poderia estar viva agora. E muitas outras coisas tristes que acontecem na sociedade seriam evitadas se Jesus Cristo fosse o dono, o Senhor da vida dessas pessoas. Com respeito, então, à questão da ideologia de gênero, nós vamos perceber o que significa ideologia de gênero.
Esta ideologia parte da distinção entre sexo e gênero, forçando uma oposição entre natureza e cultura, dizendo que o sexo biológico não é o mesmo que ser homem ou ser mulher. Para essa ideologia, ser homem ou ser mulher são papéis que cada um escolhe e modifica a seu bel prazer. Muito bem. Quando uma criança nasce, um bebezinho nasce, e esse bebezinho vai crescendo, ele vai ter no seu futuro uma escolha com respeito à vida sexual dele. Só que, quando ele nasce, você olha para a criança e vê, por meio do sinal do genital, se é um menino ou uma menina. Esse sinal é a indicação para os pais, dada por Deus, de que aquela criança que nasceu vai ser criada como um menino ou como uma menina. Se nasceu uma criança com o genital masculino, então Deus está dizendo: vocês pais têm aqui um menino e vocês vão criá-lo para ser um homem. Se os pais recebem uma menina, Deus está dizendo: você recebeu esse presente de mim para que ela seja uma mulher. Você vai criá-la de acordo com o biológico dela, com a natureza que ela foi dada. Os defensores, os divulgadores da ideologia de gênero, eles afirmam o seguinte, que há uma distinção, uma divisão entre sexo, o biológico, e o gênero. O biológico é aquilo que a criança nasce. Nasceu uma menina, nasceu um menino, é o biológico. Mas o gênero será escolhido depois. Então ele vai escolher se ele vai ser, o menino vai ser homem ou mulher depois. Por que ele vai escolher assim? Porque, de acordo com os defensores dessa ideologia, a sociedade é que impõe para a criança, é resultado da cultura, da sociedade, do ambiente em que ela vive. Os defensores dizem que esse ambiente molda o caráter da criança. E que a criança ela é oprimida. E ela não tem a liberdade de escolher entre ser homem ou ser mulher. Então, essa é a ideologia de gênero. Ela ensina que você não deve chamar o seu menino, que nasceu menino, masculino, de menino. É uma criança. Então, um casal de pais na Inglaterra, Deus lhes presenteou com uma criança. Eles, então, resolveram adotar a ideologia de gênero. Eles, então, disseram, o nome dessa criança é Sasha. E, então, os familiares queriam saber, os vizinhos, os amigos, é um menino ou uma menina? Não, nós não vamos contar para ninguém. Um dia ele era vestido de menino, de Capitão América, por exemplo. No outro dia, ele era vestido de fadinha. E ninguém sabia se era menino ou menina. Quando ele precisou ir para a escola, já estava difícil esconder isso daí. Então, esse é um caso real, você olha no Google, agora não, tá? Você olha no Google e você vai ver, é um caso real. O que aconteceu? O menino foi crescendo e falou, eu sou um menino, eu não sou uma menina. E eu quero ser menino, eu nasci menino, eu sou menino e pronto. Então, depois que o menino, que nasceu menino, falou para todo mundo que ele era menino, os pais então contaram para o mundo que o menino era um menino. Muito bem, então. Agora nós temos também um outro episódio mais triste. Esse episódio ocorreu, nascidos no Canadá, uma dupla de gêmeos meninos, em 1962. Um dos meninos, uma mãe, um casal, teve à luz, Deus abençoou um casal com um par de gêmeos, né? E
meninos. Eles deram um nome, então, para o par de meninos de Brian e Bruce. 7 meses depois, os meninos começaram a ter problema, ou algum tempo antes, para urinar. Ao levar os filhos para o médico, ele disse assim: você vai ter que fazer a operação que nós chamamos aqui popularmente de fimose, né? Muito bem, eles marcou o dia, levaram os meninos. Houve um erro médico, o bisturi elétrico, não sei o que e tal. A criança de 7 meses, o menino Bruce, teve o pênis destruído, queimado pelo médico. Muito bem. Cancelou, então, a cirurgia do Brian e Bruce. Voltaram para casa. Os pais ficaram super tristes. O que vou fazer? E agora? Então, eles viram na televisão um psiquiatra, muito famoso, chamado John Money, que se autodeclarava como o missionário do sexo, que dizia que os casais tinham que aceitar uma amante no casamento, sexo livre, bissexualidade, até mesmo pedofilia, tudo certo. E ele afirmou, naquela época a ideologia de gênero ainda não estava tão espalhada pelo mundo, mas ele afirmou que se você pegar um menino, um neném, e criá-lo como menina, ele vai ser menina numa boa e não vai reclamar. Os pais preocupados porque tinham um menino sem o pênis, pelo pênis destruído e tal, chamaram o homem, e ele pegou e falou: nós vamos então dar injeções de estrogênio, que é o hormônio feminino, salvo engano, e você vai colocar vestido nele, ele é uma menina e pronto, e agora vai se chamar Brenda. Esse é um caso real, tá bom? E aí, Brenda, o resultado disso, para tornar uma longa história curta, aos 2 anos de idade, a Brenda, que era a Bruce, rasgou o primeiro vestido. Quando foi para a escola, e teve mais um detalhe. Esse par de gêmeos, eles tinham que se submeter a uma terapia. Eles tinham que encontrar o John Money, e a terapia era uma tortura, porque o menino, o Bruce, que agora era Brenda, tinha que ficar pelado, olhar para o genital, que foi reconstruído pelos médicos como genital feminino, eu esqueci de dizer esse detalhe. Ele tinha que olhar para o genital dele e dizer: eu sou uma menina. E o irmãozinho do lado, junto, você é uma menina. E mostrava fotos de sexo explícito e tudo. Para o casal de crianças, para a dupla de crianças. Quando foi para a escola, os professores, a direção, chamou os pais da Brenda, que era Bruce, e disse o seguinte: essa menina está com coisas estranhas, porque ela está com tendência ao lesbianismo. Né? Ela está gostando de menina. Ela quer agarrar as meninas aqui. Muito bem. Quando o tempo foi passando, recebendo aqueles hormônios e tudo, aos 11 anos de idade, ele já estava ainda reformado demais e começou a tentar suicídio. Quando tinha 15 anos, ele falou assim: a Brenda, se vocês me levarem de novo naquele psiquiatra, eu vou me matar. Então os pais abriram o jogo para ele. Aconteceu assim, você é Bruce, aconteceu um erro médico, e nós aplicamos a injeção, e você foi criado para ser uma menina. O próprio Bruce, que trocou o nome para David, ele ficou muito aliviado, ele deu muitas declarações sobre isso depois, que estão na mídia, estão na internet. E um outro psiquiatra oponente de ideias diferentes do John Money fez o tratamento com ele, fez a cirurgia de mudança de sexo, digamos assim, resolveu o problema da genital dele. Mas aquele psiquiatra que ensinou a ideologia de gênero para aquela família, ele teve o nome dele na capa da revista Time, e a revista Time, muito famosa mundialmente, colocou ele como um grande caso de sucesso, e ele escreveu diversos artigos científicos dizendo que ele teve sucesso.
O resultado dessa terapia de ideologia de gênero naquela família foi o seguinte. O David, então, vamos começar pelo David. Ele, então, se casou, mas ele teve tantos problemas e conflitos emocionais que aos 39 anos de idade ele cometeu suicídio. O irmão dele, lembra que era um par de gêmeos? Brian. O irmão dele entrou no vício das drogas e tomou antidepressivo para morrer e morreu. Suicídio também. O pai desenvolveu alcoolismo severo. A mãe tentou suicídio várias vezes. Esse foi o resultado da implementação da ideologia de gênero em uma criança. Eu mandei essas informações para o WhatsApp do Márcio, do presbítero Márcio e do presbítero Edson Fowler. Os irmãos que quiserem mais detalhes, pesquisa na internet, é muito fácil. Tem muitos artigos sobre isso e vídeos sobre isso. Então, meus amados irmãos, vamos continuar refletindo um pouco sobre isso, mas eu quero te dizer o seguinte, os tempos são tão difíceis que não me é agradável eu ter que vir aqui no púlpito do Senhor Jesus para pregarmos a palavra de Deus e eu ter que falar coisas que não tem na Bíblia. O que eu gostaria é que nós pudéssemos estar lendo a Bíblia e refletindo e aplicando a palavra de Deus especificamente falando aqui. Mas por causa de tempos difíceis e por causa da intervenção da política na vida religiosa, na vida pessoal nossa, somos forçados a fazer essa intervenção. Quero te fazer uma pergunta importante agora. A mídia divulgou amplamente essa semana que o Supremo Tribunal Federal está debatendo a descriminalização do aborto até o 3º mês. Você sabe qual foi o partido que entrou com a ação no STF para que isso acontecesse? Você sabe qual é o partido? Não sei, não prestei atenção. Então eu quero te dizer o seguinte. Eu não vou falar nome de partido aqui, porque você entra no Google e olha. Eu não vou falar isso, porque nós não vamos entrar aqui em questões partidárias, nunca, isso jamais. Mas eu quero te dizer o seguinte, talvez na hora de votar, você pense assim, eu vou votar no fulano de tal, porque ele é amigo de todo mundo, ele tem um projeto social aqui na comunidade, de futebol, tira os meninos das drogas e tal. Só que aí a primeira coisa que você pergunta para o seu amigo que você pensa em votar é o seguinte, qual é o seu partido, meu amigo? O nosso grande homem respeitável, diácono da Igreja de Cristo, Samir Tarabai, dará uma série de aulas sobre a política e o voto do cristão aqui. Então, vai ser muito importante que você participe. Eu chamo a igreja a participar. Porque se você votar naquele homem, naquela mulher que tem um projeto social de futebol, por exemplo, que traz os meninos, tira os meninos da rua, e ele escolheu um partido qualquer lá, todos os partidos têm uma filosofia, uma ideologia. E existe esse determinado partido que entrou com a ação no STF para, não vou usar aquela palavra comprida, liberar o aborto. Talvez o seu amigo vai ser daquele partido. E quando, lá no Senado, entre os deputados federais, houver uma votação contra os valores da família, aquele seu amigo vai acompanhar a orientação do partido. Você já ouviu falar em voto em bloco? É quando um partido, por exemplo, PV, a orientação é todos vão votar uma coisa só. Votação em bloco, mesmo que não acredite. Então, meus irmãos, eu tiro esse momento aqui, dessa mensagem, para te chamar a refletir sobre a questão política, com as mensagens, com a conversa, com o estudo que teremos na escola dominical com o diácono Samir. Muito bem, dando continuidade nessa questão, então, o que a sociedade ensina? Nós temos aqui várias interrogações. A sociedade, ela começa a ensinar que homem é igual a homem, tudo é igual.
não há diferença, que a diferença é imposta pela sociedade. Agora, a questão é que isso gera na criança uma dúvida, né? Ideologia de gênero quer mudar os princípios das famílias. Nós vemos aqui uma ideia, pelas cadeiras enfileiradas, você já entendeu que se trata de uma sala de aula, não é mesmo? Muito bem. Ideologia de gênero. A professora está recortando algo. Quero me casar e cuidar do meu marido, diz a menina lá de trás, né? A família cristã está falida. Não quero casar. O que acontece? Vamos ver se eu consigo resumir isso aqui. É o seguinte. Como começou isso, ideologia de gênero? Eu vou tentar resumir, porque ainda não podemos entrar bem na palavra de Deus por conta da necessidade de explicar isso melhor. Um alemão chamado Karl Marx, que todo mundo já ouviu falar, ele disse o seguinte, que a origem da sociedade privada, do capital, da propriedade, é do casamento. Por quê? Ele diz o seguinte, que de acordo com o antropólogo que ele estudou, no passado as famílias não tinham pai, era assim, os homens tinham sexo livre com todas as mulheres na aldeia. Então a criança nascia, ela não sabia quem era o pai dela. Então, aí todo mundo cuidava da criança, mas a criança sabia quem era a mãe, tudo bem. Daí um tempo, alguém resolveu que ia ter uma só esposa, ia ter uma família. E esse alguém resolveu que tinha que deixar uma herança para os seus filhos, uma propriedade. Então, daí começou a propriedade privada, e ela nasceu do quê? De acordo com esse pensador, o alemão, nasceu da família. Muito bem, o tempo foi passando, né? Essa coisa que eu estou te dizendo, essa afirmação, ela está no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E começou a ser escrito por esse alemão e terminou por outro, porque ele morreu durante a escrita do livro, chamado Engels. Quem fez curso de humanas na faculdade sabe que isso é o tempo todo falado. E eu me lembro que quando eu estava lá, eu ouvia essas coisas, só que eu tinha tanto nojo e odiava tanto, que eu só queria saber o que ia cair na prova. Eu respondia e saía fora. Eu tinha vontade de sair correndo da faculdade e gritar, livre estou lá fora, né? Mas não tinha ainda o filme, então como é que ia fazer? Muito bem. Muito bem. Esse alemão diz assim, se quisermos um mundo justo, é necessário destruir as raízes da propriedade privada. Qual que é as raízes da propriedade privada, de acordo com o alemão? O casamento e a família tradicional. Para a evolução desse pensamento, daqueles que desistiram da luta armada, que nós sabemos que houve, optaram por fazer a revolução comunista por meios culturais. O feminismo diz que a unidade social está organizada em torno da reprodução. Então, nós temos aí a questão do feminismo também, que foi feita a mensagem aqui. E uma escritora, uma filósofa, uma pensadora muito famosa, chamada Simone de Beauvoir, ela é conhecida como a mãe dos feministas. Ela escreveu, então, que, de acordo com os estudos, a criança ela é homem ou mulher por causa da cultura, por causa da intervenção cultural. Tá? Então, quando esses pensadores viram, agora eu vou chegar no ponto finalmente, tá, irmãos? Um pouquinho de paciência. Quando os pensadores viram que não era possível implementar o comunismo, o socialismo, pela luta armada, que em alguns lugares teve, em outros não, que o fato de artistas, professores universitários defenderem esse pensamento também não estava desmantelando, destruindo a origem da propriedade privada, que é o quê? O casamento e a família tradicional. O que eles resolveram, então? Nós vamos pegar e vamos invadir, vamos atacar a cultura.
Então, eles gostam muito de usar a palavra desconstruir, que vem de um outro filósofo, de outro pensador. Então, ao invés de pegar e dizer assim, nós temos que destruir a família tradicional, nós temos que destruir a família heterossexual, um pai, um homem, uma mulher, temos que destruir isso, que aí você ficaria assustado. Não, peraí, destruir não. Ele usa uma outra palavra, ele fala desconstruir. Aí você fala, desconstruir, nem sei o que é isso, deixa para lá, né? Desconstruir, tá, desconstruir, bom, nem sei do que está falando, deixa eu ir embora, né? Então, vamos desconstruir o prédio aqui. Desconstruir, deve ser que vai tirar alguma coisa, colocar uma pilastra, vai aumentar o tamanho e tal. Você nem liga. Só que essa é uma jogada filosófica, uma ideia que eles têm do seguinte. Eles entenderam, e agora nós vamos entrar na palavra de Deus finalmente, mas eu não vou falar muito tempo não, tá, irmãos? Fica tranquilo, seu almoço está salvo. Eles entenderam o seguinte, que para conseguir esse efeito, eles precisam atacar algo muito sólido, que está difícil destruir, a família. Está difícil. Fizeram uma coisa, fizeram outra, fez, a família está aí, a igreja está aí. Então, eles estudaram e chegaram à conclusão seguinte. Quais são os grupos sociais que mais defendem a família? Porque o problema está com a família, de acordo com os defensores da ideologia de gênero. Quais são os grupos que mais defendem a família? Aí alguém pegou e falou, está claro aí. A igreja. Então, o que nós vamos fazer? Senta o pau na igreja. Vamos desconstruir a igreja. Vamos atacar a igreja. E eles, estudando, eles alegaram o seguinte, que a melhor maneira de acabar com alguma coisa é atacar os conceitos. Então, e como que nós vamos fazer isso? Aí um deles fala assim, você joga um monte de palavras em cima e vai fazendo uma mistura, que aí a pessoa vai ficando confusa, atordoada, e vai indo, ele aceita qualquer coisa. Por exemplo, uma igreja onde tem 2 homens casados que são pastores. Atacou o conceito de família. O que é uma família hoje no mundo? 2 homens, 2 mulheres, e tem mais, e tem o poliamor, né? Que é o quê? O que é poliamor? Um homem e 2 mulheres e um homem. E assim vai, isso aí é infinito, não vai acabar, se for pensar nas possibilidades. Né? Então, o que ocorre? Quando você vê... Por que eu coloquei essa imagem aqui? Eu ouvi um áudio no YouTube de uma mestra em educação explicando que o MEC estava colocando livros com a ideologia de gênero nas escolas. E esses livros ensinavam aborto, beijar na boca, isso criança, beijar na boca, homem com homem, mulher com mulher, se olhar o seu corpo, se tocar, procurar isso para criança de 8, 9, 10, 11 anos. Se tocar, ver onde você sente mais prazer. Né? Então, todas essas coisas que gerou um contra-ataque. Então, se você olha no Google, você vê, vamos pegar aqui Belo Horizonte, por exemplo, o prefeito dessa cidade solicitou a votação da lei proibindo a ideologia de gênero em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, houve a votação, mas aí vem os outros e a contra-votação, e aquele rolo, e aí vai. E a Confederação Nacional da Educação, CNE, também proibiu que os livros de ideologia de gênero sejam entregues nas escolas. Só que aí vai o MEC e faz assim mesmo. Então, tudo isso você lê na internet, que eu não preciso entrar com tantos detalhes. Mas o que nós percebemos? Que por detrás da ideologia de gênero, eu quero terminar essa parte explicativa de algo que está fora da Bíblia, né? É o seguinte. Por detrás da ideologia de gênero tem 2 coisas. Uma coisa espiritual, que é o nosso entendimento bíblico e tudo mais. E outra coisa por detrás é uma política. É uma questão política de uma crença de que o mundo será melhor se a família e a igreja for destruída. Tá bom? É uma reivindicação política. Os textos de onde eu tirei essas informações
textos equilibrados, que mostram as fontes, muito bons. Mais uma vez, eu reafirmo para vocês, estão no WhatsApp de Edson O'Neill Fowler e o Márcio, eu não sei o sobrenome. Vamos lá, acho que é da Fonseca. Não tenho muita certeza, não. Muito bem, meus irmãos, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Né? O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus nos diz, abra comigo então. Então, menino é menino, menina é menina, eu estou a favor da ideologia de Gênesis. O que a Bíblia diz? Macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou, procriai, multiplicai, enchei a terra. Tenham famílias. É essa que é a ideologia de Gênesis. 1 Timóteo, a primeira passagem que está aí é de 1 Timóteo, que nós já lemos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 26 em diante. Então, meus amados irmãos, obrigado, viu, Eugir? Cadê o Eugir Geraldo? Obrigado, viu? Se não fosse isso aqui, eu não estava vendo. Vamos lá. Romanos 1, 26. Diz assim a palavra de Deus. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que o apóstolo Paulo fala aqui e o que a Bíblia fala aqui é que Deus os entregou, tá? A partir do momento que você escolhe o pecado e você vai se entregando ao pecado, você vai se afastando mais de Deus, Deus te entrega. E você pode ficar tão longe de Deus que talvez você não vai mais conseguir voltar, porque você se afastou tanto dele. Ele estende as mãos e a nossa mensagem, nós da Igreja do Senhor, para aqueles que assistirem esse vídeo, estão assistindo agora, é que a Igreja do Senhor Jesus, ela quer um Estado laico, um Estado que não se envolva com religião, um Estado que não se envolva com nenhuma doutrina religiosa de ninguém, e não tente impor nada que fira qualquer religião dentro das escolas. Nós, da Igreja do Senhor, queremos um país livre, onde o meu colega de trabalho, se ele quiser ser budista, ele vai ser budista, tranquilo, ninguém vai persegui-lo. Se a minha colega de trabalho quer ser católica e se ajoelhar diante da imagem de Maria, ela vá e faça isso tranquila, sem que ninguém a persiga. E se eu quiser vir aqui para adorar o meu Deus e ler a Bíblia e ensinar que o apóstolo Paulo disse que o homossexualismo, a homoafetividade é pecado, que o aborto é pecado, que isso é abominação, que eu possa ser livre para fazer isso também. Nós da Igreja do Senhor, queremos viver numa sociedade livre, mas livre assim, que eu sou livre para escolher ser escravo de Jesus. Se o outro quer ser livre para escolher ser um muçulmano, tudo bem. Nós não vamos atacar ninguém, não queremos ser atacados. Queremos um mundo onde as pessoas vivam em paz, onde o budista pode me chamar para participar de um evento no templo budista, onde eu posso chamar um católico para vir aqui, onde um bandista pode me chamar para ir lá no terreiro. Não significa que eu vou aceitar ir lá, mas ele pode me chamar tranquilo, e eu possa chamá-lo para vir até aqui. Ou seja, nós queremos um mundo livre, onde as pessoas possam praticar seus rituais religiosos com liberdade. E que eu tenha liberdade de dizer para o católico aquilo que eu acho que está errado no entendimento dele. E que ele também pode dizer para mim, olha, Ivan, eu acho que você está errado em tal coisa. Tudo bem, ideias, diálogo, ótimo, é saudável. Entretanto, nós não podemos aceitar que essa
ideologia permeie, entre dentro das escolas, porque eu tenho uma filha de 7 anos, você tem um filho de 5 anos, outro tem um filho de 6 anos, e ali vai ser ensinado para ele algo que nós temos convicção, tanto bíblica quanto científica, baseado nos fatos que eu já te falei e muitos outros, que o fator biológico, ele determina sim. E que, agora uma mensagem para a igreja também, a questão da homoafetividade, do homossexualismo, é um pecado como qualquer outro. Então aqui nós poderíamos entrar nesse estudo mais detalhado, mas nós vamos resumir no seguinte: dentro de uma igreja, existem homens que querem ter sexo, relação sexual, com outras mulheres além da sua esposa. Nossa, que isso! Não esperava que você falasse uma coisa dessa. Não, eu estou falando simplesmente a realidade. Dentro da igreja existem mulheres que querem ter relação sexual fora do seu casamento. Ou existem jovens que praticam a relação sexual com seus namorados. Dentro da igreja, pode ter homens casados que já pensaram em se tornar um homossexual, um gay. Tudo isso é uma coisa só, pecado. Tendência pecaminosa. O que é que você faz com isso? Você entrega para Jesus Cristo. Você deposita aos pés da cruz. Você ora. Você pede conselho de irmãos. Você caminha junto com irmãos que oram com você, que te aconselham. E gradativamente o poder de Jesus Cristo vai te transformando e vai te libertando. Seja do desejo, desse compulsão, obsessão por sexo. E infelizmente estamos em um país que é obcecado pelo sexo. Nós estamos em um país em que no centro da cultura brasileira está o sexo. É o tempo todo, na mídia, é o carnaval, é o tempo todo isso sempre falando. Então, o que nós queremos dizer para o mundo? Que Jesus Cristo é a solução. Aquilo que eu falei no início dessa mensagem. Que com Jesus Cristo tudo vai mudar. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente. O texto diz aqui, em Romanos, capítulo 1, versículo 26, o seguinte: os entregou a paixões infames, versículo 27, aliás, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Então, é como que, em outras palavras, o corpo pegou fogo, está com o corpo pegando fogo, o corpo quente, de desejo, ardente por aquilo. Mas isso começa de uma maneira, é gradativo. Ninguém pega fogo de repente assim. Não acontece isso. É gradativo. Então, pode acontecer, eu vou usar esse mesmo termo para dizer o seguinte: um homem casado pode se inflamar por outro homem ou pode se inflamar por uma mulher, por uma colega de trabalho. Ele pode se inflamar por ela, mas ele a viu e ficou inflamado de repente? Não. Nós sabemos que as coisas não acontecem assim. O que é isso? O pecado. E o pecado vai gradativamente tentando tomar o seu coração. E o que é que a palavra de Deus nos fala sobre guardar o coração? Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo também disse: do coração procede o adultério, etc, etc. Portanto, a nossa mensagem é que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo resolve. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Porque se Jesus Cristo venceu, e cremos que venceu a morte, e com todo o poder do universo nas suas mãos, ele não tocou fogo em tudo naquela hora na cruz. Ele suportou por amor a você. Jesus agora pede para você suportar os seus desejos pecaminosos. Entregar naquela cruz.
e deixa Ele colocar ordem no seu mundo interior. Deixa Jesus colocar ordem no seu desejo de ser alcoólatra, no seu desejo de usar cocaína. Uma cientista chamada Ellen Fisher, em uma conferência TED, ela declarou o seguinte, ela fez um vídeo na conferência TED, está no YouTube, Ellen Fisher, sobre por que nós amamos. Essa cientista estudou por meio, fez ressonância magnética no cérebro de pessoas apaixonadas, etc. E ela disse o seguinte, desculpa, que o amor, o sentimento da paixão é tão forte quanto o desejo por cocaína. Que a pessoa fica obcecada e dominada por aquele pensamento. Quem ficou apaixonado alguma vez sabe quão ruim é isso, não é mesmo? E isso acontece. Um homem, uma mulher casada pode se apaixonar por seu colega de trabalho, ficar obcecada e tudo mais, e tudo isso acontecer. Como nós evitamos isso? Jesus Cristo nos cura. Jesus Cristo nos liberta. Jesus Cristo nos salva. Jesus Cristo nos ajuda. Jesus Cristo nos acompanha diariamente. Se perguntássemos para a nossa grande irmã em Cristo, famosíssima psicóloga, Vanilda, qual a porcentagem dos pacientes que você recebe, ou cliente, eu não sei qual é o termo correto, que relatou para você problemas de abuso sexual e problemas com sexo? Muito provavelmente ela vai dizer que uma porcentagem considerável, muito grande, das pessoas tem problema relacionado ao sexo, abuso, etc. Infelizmente, o Brasil, um país que idolatra tanto sexo, tem muitas crianças abusadas sexualmente. E essas crianças abusadas, elas crescem traumatizadas. E lá na frente, ela pode escolher fazer a opção homoafetiva por causa desse trauma doloroso. Então, qual que é a solução para isso? Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus Cristo. Nós amamos o Senhor Jesus. Recentemente também houve uma grande polêmica do seguinte: um juiz, alguém pediu, não sei como é o processo inicialmente, para que a justiça deixasse o psicólogo ajudar um homem que estava tendo tendência homoafetiva. Ele queria que o psicólogo ajudasse ele a não ser gay. Então o juiz escreveu o papel lá, né? Não sei como é que fala. Tudo bem, autorizou. O que você acha que aconteceu? O mundo inteiro caiu de pau. É preconceito, é discriminação, é homoafetividade. Ou seja, um psicólogo estuda 5 anos, ele não pode, se um homem chegar no psicólogo e falar: olha, eu estou pensando em largar minha esposa e ter relação homoafetiva, eu estou me apaixonando pelo meu colega de trabalho, eu não quero isso. Eu quero servir Jesus e eu quero que você, psicólogo, me ajude. Eu não posso. Vou perder o meu diploma. Vou ser processado. Eu não posso te ajudar. Ou seja, esse é o nosso país e essas são as leis. Talvez muitos de vocês não sabiam disso. Então, o seu voto, agora eu acabei entrando no negócio do Samir de novo na aula dele, mas o seu voto, preste atenção, porque esse é um ano de eleição e muita coisa pode mudar, para pior ou para melhor. A mensagem que nós temos é dizer para as pessoas, para todos aqueles que são que praticam a relação homoafetiva, gay, seja homem, lésbica ou gay, homem, mulher, como for, a mensagem que nós queremos dar, que a Igreja de Cristo dá para vocês, finalizando essa mensagem, é que Jesus Cristo te ama, é que Jesus Cristo, Ele se importa com você. Se você é um homossexual que trabalha na prostituição, ainda assim Jesus Cristo está ao seu alcance. Jesus Cristo,
Ele não discrimina você, ele discrimina o pecado. Jesus Cristo ama as pessoas, mas o pecado Jesus não ama. E o pecado é uma ofensa tão grave, tão grave. Deus podia ter falado assim, ó, quando você pegar, você pega um carneiro e mata, está resolvido. Mas é tão grave que só teve uma solução: a cruz. O pecado é algo muito grave. Então Jesus, ele não aceita o pecado, mas ele te aceita. Se você quiser fazer parte dessa igreja, se você quiser ajuda, se você quiser congregar conosco e quer que Jesus Cristo mude a sua vida, a Igreja de Cristo oferece isso para você. Nós oferecemos a palavra de Deus que cura, que me curou, que me cura. Me curou da depressão, controla depressão, alcoolismo, como eu já falei aqui para vocês. Que o nosso Deus seja grandiosamente louvado, meus irmãos. Deus esteja contigo, que a sua vida seja iluminada pelo Santo Espírito de Deus e que a palavra de Deus corte tudo que não presta da sua vida. Deus seja louvado.